Isso aconteceu comigo em 2018, durante uma viagem que eu fazia frequentemente para visitar minha família no interior do Paraná. Eu moro em Belo Horizonte e minha mãe ainda vive numa pequena fazenda a cerca de 5 horas de carro. O trajeto envolve passar por estradas asfaltadas e, no fim, um trecho de uns 20 minutos em uma estrada de terra. Naquele dia, saí de casa mais tarde do que o planejado. Quando entrei na estrada de terra, o sol já tinha se posto e a única luz vinha dos faróis do meu carro. A estrada era estreita, com cercas de arame dos dois lados e mata fechada mais ao fundo. O clima estava seco e a poeira levantada pelas rodas criava uma nuvem densa no retrovisor. Depois de uns 10 minutos dirigindo devagar, algo chamou minha atenção. Um homem estava parado no acostamento, na beira da estrada. Ele usava uma camisa xadrez e calças jeans e carregava uma mochila velha. Ele levantou a mão, sinalizando para eu parar. Eu fiquei hesitante. Era um lugar muito isolado para encontrar alguém, mas algo na expressão dele parecia desesperado. Resolvi parar e abrir um pouco a janela. "Oi, moço, tudo bem?" Perguntei, tentando parecer confiante. "Boa noite, dona. Tô indo para uma fazenda aqui perto, mas meu carro quebrou lá atrás. Posso pegar uma carona até o próximo ponto onde dá para ligar para alguém?" Disse ele, apontando para frente. Olhei para os lados. Não havia nenhum sinal de outro carro, mas também não parecia ter muito o que ele pudesse fazer ali sozinho. Relutante, destravei a porta e disse que ele podia entrar. Ele agradeceu e subiu, colocando a mochila no colo. Enquanto dirigíamos, ele ficou em silêncio por um tempo. Eu tentei puxar conversa, mas ele dava respostas curtas. Algo na presença dele me deixava desconfortável. Eu não conseguia explicar. Talvez fosse o fato de ele estar tão calado, ou o jeito que segurava a mochila como se fosse algo precioso. Depois de uns 10 minutos, ele falou de repente: "A senhora deve tomar cuidado por aqui. Essa região tem fama de ser perigosa." Eu sorri, meio nervosa, e respondi: "Ah, eu conheço bem a área. Minha família mora aqui há anos." Ele não respondeu. Em vez disso, apontou para uma trilha que saía da estrada. "Pode me deixar ali. Minha fazenda é logo depois." Fiquei aliviada por ele descer logo. Parei o carro onde ele indicou e ele desceu rapidamente. Mas antes de fechar a porta, ele olhou diretamente para mim e disse algo que gelou meu sangue. "Obrigado pela carona. Não olhe para trás quando continuar." Sem saber o que responder, forcei um sorriso, murmurei um "boa noite" e acelerei. Meu coração estava disparado. Que tipo de coisa era aquela para dizer? Porém, conforme me afastava, minha curiosidade começou a crescer. Ele parecia tão estranho, mas talvez estivesse apenas brincando comigo. Foi então que, contra meu melhor julgamento, olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. O homem e a trilha tinham sumido completamente. Cheguei à casa da minha mãe tremendo, mas não contei nada para ela naquela noite. Desde então, eu não consigo passar por aquela estrada sem me lembrar da expressão dele e do aviso. E me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse olhado para trás mais cedo? Talvez seja melhor nunca descobrir. Oi, pessoal. Resolvi compartilhar algo que aconteceu comigo há uns anos. Algo que tento esquecer, mas que ainda me atormenta nos momentos de silêncio. Sou de uma cidadezinha no interior de Goiás, cercada por fazendas e pequenos povoados. Uma das principais atrações turísticas da região é uma capela antiga, construída no início do século XIX, que fica no alto de uma colina. Ela é famosa por sua arquitetura colonial e também pelas histórias estranhas que a cercam. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas, depois do que vivi naquela capela, acho difícil ignorar. Era uma tarde de domingo, e meu primo Caio veio me visitar. Como ele é apaixonado por fotografia e queria explorar lugares novos, sugeri que fôssemos até a capela, que ficava a uns 20 minutos da cidade. Apesar de já ter passado por lá algumas vezes, eu nunca tinha entrado no prédio. Sempre achei o lugar bonito, mas havia algo nele que me deixava desconfortável, como se estivesse fora de lugar no tempo. Saímos de carro no fim da tarde e chegamos ao pé da colina pouco antes do pôr do sol. Estacionamos e subimos a pé,
seguindo uma trilha curta cercada por árvores retorcidas. O ar estava fresco e a luz alaranjada do sol criava sombras longas no chão, deixando o lugar ainda mais surreal. A capela era pequena, feita de pedras e madeira desgastada pelo tempo. As portas estavam entreabertas e não havia ninguém por perto. Caio ficou animado e começou a tirar fotos enquanto eu explorava os arredores. Tudo parecia normal até eu ouvir algo vindo de dentro da capela. Um som baixo, quase como um eco de vozes sussurrando. "Você ouviu isso?" Perguntei para o Caio, que estava tirando uma foto da fachada. "O quê?" Ele respondeu distraído. "Vozes vindo lá de dentro." Caio riu. "Deve ser o vento. Esse lugar tá cheio de histórias, né? Pode ser só sua cabeça." Não convenci muito, mas decidi ignorar. Entramos juntos na capela. Lá dentro, o lugar era ainda mais impressionante. Havia bancos de madeira rangendo sob o peso dos anos, imagens de santos desbotadas e um altar simples, coberto de poeira. O teto era alto, com vigas expostas, e a acústica fazia qualquer som parecer mais alto e mais próximo. Enquanto Caio tirava fotos, comecei a sentir um frio estranho, que parecia não combinar com o calor do lado de fora. Era como se a temperatura tivesse caído vários graus dentro da capela. Comecei a andar pelos corredores, observando os detalhes nas paredes e nas janelas. Foi então que ouvi de novo. Um som de sussurros, mas dessa vez mais claro, como se estivesse vindo de um ponto específico. Me aproximei do altar e os sussurros ficaram mais audíveis. Parecia que várias pessoas falavam ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. Meu coração começou a acelerar e chamei o Caio, que estava do outro lado da capela. "Caio, você tá ouvindo isso?" Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim. "Ouvindo o quê?" Antes que eu pudesse responder, algo aconteceu. O ambiente ficou ainda mais frio e uma das portas dos fundos, que estava fechada, começou a ranger lentamente, como se alguém estivesse empurrando do outro lado. Ficamos parados, olhando, esperando que alguém entrasse, mas ninguém apareceu. Caio riu nervoso. "Tá de sacanagem. Isso é o vento, certeza." Mas eu sabia que não era. Não havia vento. O ar estava pesado, parado, e o silêncio agora era quase ensurdecedor. Contra meu melhor julgamento, decidi abrir completamente a porta. Atrás dela, havia uma pequena sala, que parecia ser uma antiga sacristia. O cheiro de mofo era forte, e o ambiente estava ainda mais escuro. A lanterna do meu celular iluminou algumas prateleiras cheias de objetos velhos, castiçais, livros empoeirados e um crucifixo de madeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi algo no chão. Uma marca circular, como se alguém tivesse desenhado um símbolo estranho com carvão. "Caio, olha isso aqui." Ele veio até a porta e, ao ver o símbolo, ficou sério. "Cara, isso não parece bom. Vamos embora." Eu estava prestes a concordar quando o som dos sussurros voltou, dessa vez mais alto e mais próximo, como se estivessem nos cercando. Caio me puxou pelo braço e começamos a sair da capela apressados. Quando chegamos à porta principal, ouvimos um estrondo alto vindo de dentro, como se algo tivesse caído ou sido jogado. Olhamos para trás por reflexo e, por um instante, vi uma sombra atravessando o corredor. Não tinha forma definida, mas era alta e parecia nos observar. Corremos para fora e descemos a colina o mais rápido que podíamos. Meu coração parecia que ia sair pela boca e Caio estava pálido. Entramos no carro e, enquanto saíamos, olhei pelo retrovisor. A capela estava lá, silenciosa e imóvel, mas tive a impressão de ver algo na porta. Parecia um vulto parado, apenas nos observando. No dia seguinte, Caio me mandou uma mensagem. Ele estava revisando as fotos que tirou e encontrou algo estranho. Em uma das imagens do interior da capela, perto do altar, havia uma sombra que não deveria estar lá. Era alta, com contornos humanos, mas estava em um lugar onde não havia ninguém quando a foto foi tirada. Apaguei a foto do meu celular, mas até hoje tenho pesadelos com aquele vulto. Nunca mais voltei àquela capela e, sinceramente, prefiro manter distância. Não sei o que vimos ou ouvimos lá, mas algo me diz que não éramos bem-vindos.
Trabalho como atendente noturno em um posto de gasolina na BR-101, perto de um trecho que corta um denso matagal no interior do Espírito Santo. O posto fica em uma área isolada, com poucos estabelecimentos por perto. A estrada é conhecida pelos motoristas como Trecho das Almas, devido aos inúmeros acidentes fatais que ocorreram ao longo dos anos. Nunca acreditei nessas histórias de assombrações ou coisa parecida, mas depois daquela noite, confesso que penso 2 vezes antes de descartar relatos estranhos. Na maioria das noites, o trabalho é monótono. Ocasionalmente, um caminhoneiro para abastecer ou alguém entra para comprar um café e seguir viagem. Mas naquela noite, tudo estava ainda mais quieto do que o normal. Era uma quarta-feira, por volta das 2 da manhã. A temperatura havia caído bastante e o silêncio do mato ao redor era quase palpável. Até os grilos pareciam ter tirado a noite de folga. Eu estava sentado atrás do balcão, olhando distraidamente o feed das câmeras de segurança, quando um carro preto, bem antigo, entrou no pátio do posto. Ele parecia estar em péssimas condições, com a pintura desgastada e um barulho estranho no motor. O carro estacionou ao lado de uma das bombas, mas ninguém saiu. Esperei alguns segundos antes de pegar meu casaco e sair para atender. Assim que cheguei perto, percebi que o vidro do motorista estava entreaberto, mas o interior estava tão escuro que eu mal conseguia ver quem estava dentro. "Boa noite. Vai abastecer?" perguntei, tentando não parecer desconfortável. 2 olhos brilhantes me encararam através da abertura do vidro. A pessoa demorou um pouco antes de responder, e sua voz era grave e rouca. "Completa. Gasolina." Dei de ombros, liguei a bomba e comecei a encher o tanque. Enquanto isso, senti um arrepio inexplicável subindo pela minha espinha. Tentei ignorar, mas algo naquele carro me incomodava. Era como se ele não pertencesse àquele lugar, àquele tempo. Quando terminei, me aproximei da janela para informar o valor. O motorista passou uma nota de R$50 pela fresta, mas, ao tentar pegar o dinheiro, percebi que a nota estava úmida e pegajosa. Estranhando, recuei um pouco para olhar minha mão. Mesmo na pouca luz, era evidente que aquilo não era só umidade, parecia sangue seco. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele ligou o carro e saiu cantando pneu, desaparecendo rapidamente na estrada escura. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhei para a nota de 50 na minha mão, que agora parecia completamente normal, sem sinais de sangue ou sujeira. Voltei para dentro do posto, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. Talvez o frio e a solidão da madrugada estivessem mexendo com minha cabeça. Mas quando chequei as câmeras de segurança, algo me deixou ainda mais intrigado. O carro não aparecia no vídeo. Eu podia ver claramente o momento em que saí para atender, mas o espaço onde o carro deveria estar estava vazio. Era como se eu estivesse falando sozinho no meio do pátio. Resolvi ligar para o vigia do posto, o seu Paulo, que estava na área dos fundos conferindo o estoque. Quando contei o que havia acontecido, ele apenas me encarou com uma expressão séria. "Você já ouviu falar do acidente que aconteceu aqui perto uns anos atrás? Ele bateu num caminhão e morreu na hora. Dizem que às vezes ele aparece por aqui, mas só durante a madrugada, para abastecer o carro." "Ele bateu num caminhão e morreu na hora. Dizem que às vezes ele aparece por aqui, mas só durante a madrugada, para abastecer o carro." Ri nervosamente, achando que ele estava tentando me assustar. Mas o que me deixou ainda mais desconfortável foi a forma como ele terminou a história. "Só tome cuidado se ele voltar. Dizem que quem o ajuda acaba tendo um encontro inesperado com a estrada." Depois disso, a noite seguiu normalmente, mas eu não conseguia tirar aquela sensação estranha da cabeça. Guardei a nota de 50 no caixa, mas no fim do turno, quando fui contar o dinheiro, ela havia desaparecido. Os dias passaram e eu tentei esquecer o que aconteceu, mas algumas semanas depois, durante outro turno da madrugada, um carro preto estacionou novamente no posto. Desta vez, não saí para atender. Apenas observei pelas câmeras, com o coração disparado. O carro ficou parado ali por alguns minutos, como se esperasse por algo, mas ninguém saiu de dentro. Depois de um tempo, ele deu a ré e desapareceu na estrada, deixando apenas o eco do motor e uma sensação de que eu havia acabado de escapar de algo terrível. Não sei o que aconteceu naquela noite e nem quero saber.
Desde então, aceitei um emprego diurno em outro lugar e evito dirigir sozinho pela BR-101 à noite. Mas toda vez que passo por aquele trecho, sinto um arrepio familiar e involuntário. E às vezes, juro que vejo 2 faróis me seguindo pelo retrovisor, mesmo quando a estrada está completamente vazia. Eu sou caminhoneiro há boa parte da minha vida. E embora as longas viagens sejam o que mantém as luzes acesas e a geladeira cheia, não me importo de pegar um trabalho curto ocasionalmente, se o preço for justo. Esses trabalhos não são nada glamurosos, na verdade, nenhum deles é. Mas há algo a ser dito sobre pegar a estrada por algumas horas e ganhar mais do que um dia inteiro de direção. Há cerca de 6 meses, me deparei com um desses trabalhos rápidos em uma comunidade no vale que eu mal conhecia. O pagamento era alto, incomumente alto para uma viagem tão curta, mas eu não fiz muitas perguntas. Um caminhoneiro aprende a manter a cabeça baixa e a boca fechada, especialmente quando o trabalho paga mais do que deveria. Nas primeiras vezes, era algo bem simples: materiais brutos, vigas de aço, blocos de concreto, grandes sacos de cascalho, esse tipo de coisa. Sempre de uma ponta do vale para a outra. O vale em si não era muito atraente, apenas colinas cobertas de grama seca, algumas fazendas espalhadas e muito nada no meio. As cidades eram pequenas, apenas comunidades de alguns milhares de pessoas aqui e ali. Então, eu não passava muito tempo nessas áreas. Eu apenas pegava o trailer, levava até um ponto de entrega em Maguire e pronto. Dinheiro fácil, sem complicações. Com o tempo, me acostumei com o trabalho e aprendi as rotas, mesmo continuando com minhas viagens longas regulares. Essas entregas curtas eram uma boa forma de preencher as lacunas, sabe? Manter as coisas estáveis quando os grandes trabalhos não apareciam. Uma manhã, recebi uma solicitação um pouco diferente das outras. O e-mail veio como sempre. Breve, direto ao ponto e um pouco vago. Desta vez, no entanto, as instruções eram meio estranhas. O local de retirada não era um armazém típico, nem mesmo um pátio. Era remoto, não convencional, foi o termo usado. A entrega seria toda fora do radar, diziam. Sem estradas asfaltadas, exceto para sair da cidade. Isso deveria ter sido minha primeira bandeira vermelha. Nenhum nome estava associado ao pedido, apenas coordenadas indicando onde eu encontraria o trailer. Normalmente, eu recusaria algo tão suspeito, mas o pagamento era bom demais para ignorar. Provavelmente algum fazendeiro rico no meio do nada que não queria seguir as regras, pensei. Já lidei com esse tipo antes. Dinheiro de sobra, paciência de menos e um senso de superioridade que os fazia pensar que estavam acima da papelada e das formalidades, às vezes até acima da lei. No dia seguinte, carreguei meu caminhão e segui as instruções vagas que me deram. O sol estava começando a nascer e eu sentia aquela paz que a estrada vazia traz. Só eu e o som do motor cortando a névoa da manhã. As instruções me levaram para fora da cidade, 1 quilômetro pela rodovia do condado, antes de pedir que eu parasse em uma saída poeirenta ao lado da estrada. Lá estava o trailer, parado, sem cadeado, sem segurança, nem mesmo uma corrente para impedir que alguém o levasse à noite. Apenas largado na terra, como um pedaço esquecido de sucata. Fiz uma inspeção rápida, verifiquei os pneus e garanti que tudo estava em ordem. O trailer estava limpo e bem cuidado, o que só tornava tudo mais estranho. Já transportei trailers suficientes para saber quando algo parece errado, e isso parecia. Mesmo assim, ele estava intacto e parecia estar em boas condições, então não hesitei em engatá-lo ao meu caminhão e partir. A entrega deveria passar pela cidade e ser feita do outro lado. Simples o suficiente. A parte mais estranha era que o trailer não tinha nenhuma marcação, o que era muito incomum. Enquanto dirigia pela rodovia, algo ficava martelando na minha cabeça. Todas as fazendas estavam desse lado da cidade, não do outro. Não fazia sentido. O que eu poderia estar transportando pela cidade, longe das fazendas? Não era como se eu estivesse entregando para uma fábrica ou um armazém. Do outro lado não havia muito, exceto algumas velhas estradas de mineração, que não viam movimento há anos. Continuei refletindo, e quando cheguei ao destino final, os sinais de alerta aumentaram. O local era isolado e deserto, sem ninguém à vista. Ao abrir o trailer,
fui atingido por um cheiro horrível de carne podre. Lá dentro, cortes de carne crua estavam empilhados de forma descuidada em prateleiras metálicas, ensopando o chão em poças viscosas de sangue e gordura. Fechei a porta rapidamente, me sentindo enjoado e com perguntas sem respostas. Por que alguém transportaria carne assim, sabendo que apodreceria em poucas horas? E por que naquele lugar remoto, onde ninguém poderia pegá-la a tempo? No dia seguinte, minha conta foi paga, mas o depósito veio de uma conta do governo. E foi aí que o desconforto realmente começou. O que o governo estaria fazendo com um trailer cheio de carne apodrecendo no meio do nada? Minha curiosidade me levou a voltar ao local, mas o trailer havia desaparecido. Segui os rastros deixados no chão e descobri que levavam até uma antiga entrada de mina abandonada. Não consegui seguir adiante. Essa foi a última vez que aceitei um trabalho naquela região. Até hoje, ainda me pergunto o que realmente transportei naquela manhã. E, mais importante, por quê? Três anos atrás, me mudei para uma cidade nova na costa leste devido ao trabalho, pois o dinheiro não dava para viajar para ver o lugar antes da mudança. Mas eu estava apenas alugando, então não havia tanto risco nisso. Foi em meados de setembro quando os carregadores chegaram e despejaram tudo na casa. O proprietário foi legal o suficiente para deixar os carregadores entrarem para descarregar, já que eu não chegaria até a semana seguinte. Foi numa segunda-feira à noite que finalmente cheguei e vi a casa pessoalmente pela primeira vez. Estava uma bagunça, com caixas por toda parte e móveis espalhados, mas a casa em si estava bem. O layout era interessante, pois era bem separado. Era uma casa térrea, com a cozinha e a sala de estar de um lado, e do outro, um longo corredor com todos os quartos e banheiros. Como já estava tarde, fui para o quarto principal e comecei a montar a cama. Depois desliguei as luzes e fui dormir. Não tinha um relógio ainda, então não sei que horas eram, mas no meio da noite acordei com um som estranho. Achei que fosse um barulho da casa, mas quis ver o que era e saber se eu deveria avisar o proprietário sobre isso. Levantei e fui até a porta do quarto, mas conforme me aproximava, percebi que o soeme vinha de algum lugar no corredor. Abri a porta e o som parou quase imediatamente. O corredor estava totalmente escuro, então acendi a luz, mas não havia nada lá. Andei devagar até a sala de estar e olhei. Estava igual como antes, mas liguei as luzes e olhei ao redor, só para ter certeza. No chão, havia muitas pegadas espalhadas entre as caixas que estavam por lá. Eu sabia que provavelmente era do pessoal que tinha feito a mudança, e sem outros sinais de algo estranho, voltei para o quarto. Demorei para adormecer de novo porque ficava pensando em como o som parou assim que abri a porta. Tentei encontrar alguma explicação para o barulho ser da casa, mas nada me veio à mente. Quando voltei a adormecer, parecia que eu só tinha dormido por 1 minuto antes de ser acordado por um estrondo seguido de passos correndo pelo corredor. Meus olhos se abriram rapidamente e olhei para a porta do quarto. A porta estava completamente aberta e no chão estavam pegadas claras indo até a minha cama. Levantei e corri para ver quem estava lá, mas já não havia mais ninguém. O que restou foram marcas de passos, como se a pessoa tivesse corrido embora. Peguei meu celular e liguei para a polícia, me trancando no banheiro até eles chegarem. Quando chegaram, estranhamente não encontraram sinais de arrombamento, além das pegadas. Convoquei minha mente e me convenci de que a pessoa devia ter entrado na casa durante a semana antes de eu chegar, mas algo ainda não estava certo para mim. Depois de desempacotar e verificar todas as caixas, nada parecia estar faltando. Isso, obviamente, me faz questionar o que eles estavam fazendo na casa, mas o maior mistério é por que a pessoa andou até minha cama e o que era aquele barulho que eu ouvi logo antes dela correr embora? O proprietário estava ansioso para me permitir quebrar o contrato e me mudar, desde que eu não dissesse nada sobre o arrombamento publicamente. Na época, parecia que ele só não queria que ninguém tivesse medo da casa e assim não perderia sua renda de aluguel, mas agora não tenho tanta certeza.